Conheçam a grande educação moderna. Ela sabe que quanto mais cedo começar, mais tempo ela ficará no poder. Por isso, tem um plano desde a pré-escola, um plano que envolve confundir o gênero dos seus alunos. Mas se você pensa que esse é o único trabalho da grande educação moderna, você está enganado. A grande educação moderna tem ambiente cheio de cores em seus presídios educacionais, professores preparados e sempre disponíveis para treinar jovens no ceticismo e na dúvida. Afinal, ela é a grande guardiã desse admirável mundo novo. E se você quiser um grande emprego, então precisará pagar com anos da sua vida por um recibo de permissão. É isso mesmo que queremos? Davi derrotou gigantes sem precisar desconstruir a sua masculinidade. Lutero, fundamentado apenas nas escrituras, impactou todas as gerações que vieram depois dele. Quando o mundo precisar de líderes fortes, os vocacionados, os chamados, serão aqueles que estão verdadeiramente preparados. A educação moderna ainda é apenas uma opção. Então não para a pré-escola, não para o ensino fundamental, não no ensino médio. Não entregue seus filhos à educação moderna. Sabemos que parece loucura o que estamos dizendo, mas você vai nos agradecer depois. Homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Deus já te preparou para aprender, conhecer e ensinar aquilo que é verdadeiro, justo e belo. A grande educação moderna é governada pelo caos e seus amigos com ideias peculiares. A Classical Press está comprometida em lhe ajudar na condução dos seus alunos e filhos ao florescimento do potencial máximo em Cristo. Uma educação para homens e mulheres comprometidos em edificar uma sociedade bela e livre nas ruínas do mundo ocidental. Sim, querem nos proibir de pensar, mas se eles estão contra nós, é porque estamos no caminho certo, educando na contramão do mundo. Classical Press, fortemente clássicos, distintamente cristãos. Olá, bem-vindos ao terceiro dia de formação continuada. Hoje nós vamos afiar o machado com a professora Marina Santos. Ela vai nos conduzir com o tema Quando Tudo Falha. Mas antes, vamos novamente refletir um pouco na Palavra de Deus com uma breve devocional. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 45. E diz assim o texto: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você já quis se tornar grande? Talvez aos olhos dos seus alunos, talvez aos olhos dos pais dos alunos, talvez aos olhos da direção ou coordenação. Você já quis ser reconhecido ou quis ser grande perante as outras pessoas? Quis ser reconhecido? Chesterton, em seu livro Tremendas Trivialidades, nos conta uma história muito interessante sobre isso. Ele diz que dois amigos, Pedro e Paulo, certa vez tiveram a oportunidade de realizar um pedido mágico. Paulo rapidamente pediu para ser um gigante. Seu sonho era caminhar por sobre os continentes, conhecer os oceanos, conhecer o Himalaia, e ele prontamente se transformou num gigante e realizou seus desejos. Porém, se percebeu enfadado diante da pequenez do mundo. Olhou para o Himalaia, que parecia um pequeno morrinho de terra, e acabou dormindo por entre algumas montanhas, totalmente entediado diante da pequenez do universo. Ele teve seu pedido atendido, mas diferente de seu amigo, ele se maravilhou com a grandeza do jardim que antes estava, que agora tinha se transformado em uma enorme planície, coberta de cores maravilhosas e de muitas aventuras. Tá ruim essa parte de novo. Teve seu pedido atendido, mas diferente do seu amigo, deslumbrou-se, porque o jardim onde antes ele estava se transformara numa planície maravilhosa, coberta por uma floresta cheia de pigmentos diferentes e lindos.
e ele começou a desbravar aquela planície maravilhosa e até hoje não terminou de viver suas aventuras. Vocês percebem a lição que está sendo ensinada e através também desse pequeno conto de Chesterton? É maravilhoso ser pequeno. Ser gigante é uma maldição, porque as coisas se tornam enfadonhas e você não se deslumbra mais com nada. Sem deslumbramento não há ação, apenas tédio. Por isso, é muito importante, ao invés de buscarmos sermos grandes, sermos reconhecidos, sermos os primeiros em tudo, buscarmos justamente o oposto, sermos humildes como Cristo, olharmos as coisas e nos maravilharmos diante delas. Querer ser pequeno envolve se deslumbrar com um mundo que é grande, cheio de maravilhas que Deus criou, cheio de coisas complexas demais para entendermos, mas que nunca vamos cansar de tentar compreender, de tentar desfrutar. É sobre isso que fala o princípio da educação clássica que eu trouxe para vocês hoje. O princípio é escolé, que significa contemplação. Nós temos que parar e contemplar para aprender. Não adianta simplesmente ter um olhar pragmático sobre a educação. Vamos aprender isso porque vamos usar para isso, para aquilo outro. Vamos aprender isso porque sem isso não vamos conseguir ganhar dinheiro ou ser alguém na vida. Isso não são bons propósitos para aprender. Devemos buscar aprender simplesmente porque o conhecimento é maravilhoso demais. Porque a verdade, o Deus verdadeiro, se revela através de todas as ciências, através da natureza, através da história. Tudo aponta para Deus e tudo é maravilhoso demais. Então não dê a sua aula simplesmente com objetivos pragmáticos e nem mesmo dê essas justificativas para os seus alunos. Ao contrário, deslumbre-se enquanto estuda para ensinar. Deslumbre-se ao ensinar 2 vezes e mostre para os seus alunos que o conhecimento ele merece ser conhecido simplesmente porque é a revelação do Deus verdadeiro. Nós somos pequenos diante de tantas coisas que Deus criou, diante da complexidade do universo, e por isso vale muito a pena explorar esse universo e viver nossas aventuras nele, porque ele é sustentado por um Deus maravilhoso e infinito. Não é à toa que percebemos que a educação moderna, que é totalmente pragmática e cética, acaba levando os alunos ao tédio e à inação. Os alunos que começam o seu ensino lá na educação infantil totalmente concentrados, engajados, se surpreendendo com coisas pequenas, terminam o seu ensino no ensino médio largados em suas carteiras, sem querer saber do conhecimento, sem interesse, decorando, aprendendo simplesmente para passar no vestibular. Não é isso que queremos formar nos nossos alunos. Queremos que o sentimento de humildade tome conta do coração deles, para que percebam que eles têm que respeitar aquele conhecimento, que eles têm que amar aquele conhecimento. Se queremos criar pessoas que estão de fato interessadas no mundo, que estão de fato interessadas no conhecimento, temos que levar os nossos alunos ao deslumbramento. Não se esqueça, a contemplação e o deslumbramento são os motores que movem o nosso aluno para o ensino e que nos movem também ao ensino. Tenha uma boa aula com a professora Marina e não se esqueça que ao final da aula estaremos esperando por vocês na sala do Zoom. Educando na contramão do mundo. Classical Press. Fortemente clássicos, distintamente cristãos. Olá, meu nome é Marina Capaz Santos, sou educadora clássica, fundadora da Veritas aqui de Belo Horizonte, e é um prazer falar com vocês sobre o tema Quando Tudo Falha. Você já percebeu que alguns alunos não se desenvolverão como outros? Muitas vezes nós temos o entendimento do nosso currículo, da nossa missão dentro da escola, da missão da escola cristã clássica como um todo. Nós temos o entendimento de como nós devemos ensinar, na metodologia. Nós sabemos como os nossos alunos deverão sair ao final do ano. Nós compreendemos qual é o nosso papel dentro de sala de aula
essa mentoria aos nossos alunos, mas alguns alunos são um mistério para nós professores. E muitos deles se desenvolverão muito bem, muitos deles não terão dificuldades, mas alguns alunos continuarão a ser um mistério para nós professores, e essa palestra é justamente com essa intenção, de trazer alguns distúrbios de aprendizado, elucidar alguns destes distúrbios de aprendizado, para que nós professores saibamos de forma informal ajudar os nossos alunos, diagnosticar de forma informal o que eles têm e encaminhar essa análise tanto para a coordenação quanto para a direção e para os pais, para possivelmente procurarem ajuda. Quando nós vamos ao médico, geralmente nós sentamos no consultório e o médico pergunta o que nós temos. E a partir daí nós começamos a falar quais são as nossas queixas, o que nós temos, estamos espirrando, com dor na garganta e etc. E o médico, ouvindo essas informações, ele começa a examinar a gente, faz a medição de pressão, verifica a garganta, ouvidos, verifica se nós estamos com alguma dor de barriga, dor na barriga. Enfim, de acordo com as nossas queixas, ele nos dá um diagnóstico e um tratamento para a nossa doença. E nós, como professores, nós devemos ser assim também. Nós devemos ter em nossas mãos um relatório do nosso aluno, desse aluno que para nós é um mistério. E nós devemos relatar tudo aquilo que o nosso aluno tem de dificuldade, aquilo que ele demonstra, tanto de habilidades desenvolvidas, quanto das habilidades ainda em deficiência, aquelas que ele não consegue desenvolver. Então, assim como um médico, nós professores desenvolveremos um relatório informal para passar isso para as famílias. Geralmente, quando nós nos deparamos com algum aluno, especificamente que nós não compreendemos o motivo pelo qual ele demonstra certa dificuldade, nós sempre tendemos a ligar essa dificuldade a questões de caráter, como preguiça, né? Ser um aluno preguiçoso, talvez um aluno que não se esmere, não se esforce em casa, talvez ele é um aluno... Nós pensamos, né? Talvez esse aluno, se ele estudasse mais, ele teria notas melhores. Se ele se esforçasse mais, ele alcançaria bons resultados. Mas, infelizmente, para alguns alunos, não é uma questão de caráter, mas é uma questão fisiológica, uma questão de cognição. E nós precisamos de ter um olhar bem claro a respeito disso, para que nós não confundamos alunos preguiçosos com alunos com dificuldade, com alguma deficiência de aprendizado. Então, nossa análise ela deve ser feita com bastante cuidado, como professores. Às vezes, nós só vamos falar, né, quando nós pensamos numa análise, nós vamos falar, esse aluno é bom em matemática e ruim em linguagem. Esse aluno identifica as informações de geografia, mas ele é ruim em história, não consegue assimilar uma linha do tempo e etc. E quando há algo a ser falado, nós devemos tomar muito cuidado e nós devemos, de fato, falar o que de fato a informação correta. O que esse aluno tem? Quais são as suas dificuldades? Então nós podemos falar, demonstrando, né, um bom relatório, nós deveríamos falar, esse aluno em matemática é um excelente aluno, ele compreende as noções matemáticas, contagem de número, a aritmética básica, ele compreende as noções de geometria, mas em linguagem tem dificuldade com a aquisição de vocabulário, ele teve uma ótima alfabetização e ele tem dentro de si as habilidades preditoras da alfabetização, mas a sua leitura, a sua fluência não avança, e esse é um bom diagnóstico. O que será que está acontecendo? Então, nós podemos falar, esse aluno, ele compreende os fonemas? Ele tem uma boa aquisição de vocabulário? Ou então nós podemos falar que, sobre o aluno, né? Esse aluno, ele tem a compreensão, ele teve uma base,
boa base de alfabetização, mas por causa da sua fala imatura, ele tem dificuldades na compreensão fonética. Então, por causa disso, por causa da fala que ainda é imatura, ele não compreende certos fonemas. E isso tem gerado dificuldade na sua leitura, confusão de fonemas. Então, nós precisamos ser específicos quanto às dificuldades dos nossos alunos. E, dentro da visão cristã clássica, nós precisamos zelar com a verdade. E o nosso papel como escola é atender os pais, atender as famílias, compreender as suas necessidades e caminhar junto com eles. Então, nós precisamos ser criteriosos. E quando nós pensamos nesse relatório, né, como se fosse um médico, nessa avaliação médica, nós precisamos de ter atenção e muito cuidado. É importante eu falar aqui para vocês que nós, como professores, pedagogos, nós não podemos fazer um relatório formal diagnosticando qual seja a causa da deficiência do nosso aluno, tá? Nós não podemos falar e dar um diagnóstico fechado. Isso não pode no Brasil e em muitos outros países também não. O que a escola deve fazer é fazer uma avaliação dessas habilidades, das questões de cognição da criança, uma avaliação, uma caminhada com a família para compreender a família, o desempenho da criança em sala de aula e, a partir disso, encaminhar essa avaliação, essas informações que serão importantes para posteriormente uma pessoa específica, né, da área de avaliação, talvez um psicólogo, um terapeuta ocupacional, fará a avaliação mais profunda e nos dará uma resposta quanto às deficiências de aprendizado dessa criança. Então, nós começamos o nosso protocolo e nós precisamos de ter o entendimento de que algumas coisas podem ser resolvidas de forma fácil. Se nós pensarmos, por exemplo, que uma visita ao oftalmologista ou uma para correção da visão com um óculos, né? Se talvez você colocar a criança um pouco mais à frente nas primeiras carteiras, você tem um resultado, talvez a questão da dificuldade da criança seja somente um óculos. Ou uma visita ao otorrino. Talvez a dificuldade da criança seja na audição. Então, nós podemos resolver algumas questões de forma simples, pedindo para a família fazer uma visita ao otorrino, ao oftalmologista, e aí nós poderemos resolver essa questão. Então, se você participa da direção e da coordenação, é importante que você tenha em mente que uma boa ferramenta, que é algo simples de ser resolvido, é uma ficha de anamnese ou uma ficha de saúde, que informe sobre a vida da criança. Por exemplo, questões de nascimento, como sofrimento fetal, falta de oxigenação no cérebro, parto prematuro, algumas complicações ou acidentes da criança na infância, algumas doenças, elas podem ter correlação com o desenvolvimento, com o desempenho acadêmico da criança. Então, se o seu professor tem acesso a isso antes de receber esse aluno, isso é muito importante. Então, é importante falar também se a criança, que esse relatório tenha, se a criança alcançou os principais marcos dela no desenvolvimento. Ou seja, se ela engatinhou, com qual idade ela andou, com qual idade ela falou, qual foi o seu desempenho, qual foi o seu desenvolvimento. Ela alcançou os principais marcos? Ela conseguiu se desenvolver de forma normal ou ela teve algum atraso? E se essa criança teve algum atraso, o que foi feito para desenvolver esse atraso dela, esse desenvolvimento? Algumas vezes isso pode ser algo simples também. Muitas crianças, elas não desenvolvem, por exemplo, na questão motora, porque elas têm pais que estão sempre ajudando elas nas questões que elas podem resolver de forma simples e que elas têm capacidade motora para isso. Então, alguns pais, por uma facilidade de vida mesmo, eles preferem fazer tudo para a criança, eles preferem dar a ela tudo na mão. Então, você vê que a criança ela um pouco desajeitada, talvez seja a falta
de apoio em casa, de dar a ela um espaço para que ela execute tarefas e atividades que ela dá conta. Outra coisa também é um atraso na fala. Muitas vezes o atraso na fala ele é devido a pais que falam muito, né, e adivinham tudo que a criança quer. Então a criança ela não precisa falar, não precisa se expressar, ela não precisa pedir, porque aquilo que ela olhou para a mãe já sabe. Ela quer beber água. E a mãe dá o copo d'água para a criança. Então, esse desenvolvimento da fala, às vezes ele pode ser corrigido. O desenvolvimento motor também pode ser desenvolvido de forma simples em sala de aula. Mas conversas, alertando aos pais sobre tarefas que a criança pode executar dentro de sala e que ela não executa, e que os pais podem dar essa independência, dar essa possibilidade da criança fazer. Então, você já tem duas avaliações. Avaliação de visão e audição, que você pode colocar no seu relatório, e você tem a questão das habilidades, dos avanços que a criança teve ou das deficiências que ela apresentou para você. E aí você coloca no seu relatório, dentro disso que eu já te passei, que talvez seja importante passar para o pai. E a próxima questão é a avaliação da linguagem e da fala. Quando nós pensamos na avaliação da linguagem e da fala, muitas vezes nós entendemos só na questão, nós pensamos ou ligamos essa linguagem e fala somente à questão dos fonemas, da alfabetização. Mas a avaliação da linguagem, ela vai muito além disso. Vai para a compreensão, aumento de vocabulário, compreensão de inflexões da língua, né? Vai na questão do entendimento daquilo que você está falando, de como ela se expressa. A criança pode ter alguma questão ou alguma dificuldade na fala, porque você pode perceber que os pais têm essa dificuldade na fala. Talvez isso seja algo de família. Talvez você, numa conversa com a mãe ou numa conversa com o pai, você pode perceber que esses pais não se expressam muito bem. Você pode ver que eles sempre, na hora de conversar com você, eles não têm um vocabulário, uma fala, palavras para se expressarem, para descrever, né? Eles não são bons nisso. Então, você vai ver também isso dentro da família, com os filhos deles. Então, às vezes, essa dificuldade na linguagem vem dos pais. E nós precisamos ver se a criança só está copiando, né, uma forma de falar e se ela tem também essa dificuldade na fala. Então, dando aqui para vocês algumas perguntas para você avaliar a criança, que são importantes, seriam se ela compreende inflexões, né? Davi joga xadrez, Davi jogou xadrez, Davi jogará xadrez. Ela compreende, né, os tempos verbais dessa frase? Ela compreende o que essa frase está expressando, está falando? Uma coisa também que você pode avaliar é, quando eu dou ordens, quando eu dou instruções para essa criança, ela consegue falar comigo de volta sobre essas instruções? Ela consegue repetir o que eu falei para ela? Ou ela não consegue repetir e possivelmente não compreende aquilo que eu falo? Ela é capaz de conversar com os alunos? Ela consegue responder numa conversa em grupo, né? Ela consegue responder a inferências, ela consegue ouvir o colega, responder o colega, esperar o outro colega responder e o assunto voltar para ela e ela dar a sua opinião? Ela dá conta dessa fala, dessa conversa maior? Ela consegue usar a sintaxe de forma correta? Ela consegue usar os tempos verbais corretamente? E o vocabulário dela? É um vocabulário mais enxuto ou é um vocabulário rebuscado? Ela consegue absorver, né, o vocabulário que nós, educadores clássicos, ensinamos através das histórias clássicas, através dos contos? Ela consegue trazer isso para a mente e guardar? Então, essas são perguntas importantes que você deve fazer para o seu aluno. Ou perguntas que você deve avaliar dentro dessas perguntas do seu aluno. Ele consegue se expressar?
ele consegue ouvir e repetir, ele consegue compreender, ele consegue colocar as palavras corretamente numa frase? A sua fala tem alguma dificuldade? Será que é uma questão somente de pronúncia de sons ou compreensão dos sons, compreensão do princípio alfabético? Então, mais essa informação, você vai analisar esse aluno seu que é um mistério para você e você pode avaliá-lo com essas perguntas que eu te dei agora. A próxima avaliação que você vai fazer é a avaliação da questão motora, da motricidade da criança. Então, quando nós falamos sobre coordenação motora grossa, nós estamos falando sobre movimentos maiores, que é jogar, pular, correr, saltar, então lançar. Nós estamos falando sobre esses movimentos mais grossos, né? Se a gente pode falar assim. Então, nós precisamos de ver se o nosso aluno ele anda corretamente, se ele tem uma postura correta, né? Muitos alunos eles tendem a ficar em sala de aula muito encurvados. Você vê que eles têm uma certa dificuldade de equilíbrio. Então, você professor, tanto você professor de educação física quanto você professor de sala de aula, né? Professor regente, é importante que você, professor regente, converse com o seu professor de educação física e comente com ele especificamente sobre esse aluno. E fale para ele, olha, eu estou fazendo uma avaliação a respeito desse aluno e eu tenho visto sobre a sua postura em sala de aula. Muitas vezes não é uma questão que o aluno quer ficar com uma postura ruim. Às vezes é o tônus muscular do aluno que não é muito desenvolvido. E nós podemos ter essa informação do próprio professor de educação física que está trabalhando ali a ginástica com a criança, está trabalhando o seu desenvolvimento motor, o seu equilíbrio, e ele consegue sim perceber algumas dificuldades, principalmente da coordenação motora grossa. Então tem essa comunicação com o professor de educação física e também anote isso no seu relatório. Existe alguma dificuldade motora? Existe uma questão de posicionamento em sala de aula? A sua postura, o seu tônus muscular, o seu equilíbrio, a forma como a criança anda, é uma forma correta ou ela tem deixado dúvidas para você como professor de que esse aluno tem alguma dificuldade no desenvolvimento, alguma deficiência no desenvolvimento? E é bom falar que o processo, né, de desenvolvimento motor, ele também é um processo que tem tudo a ver com o desenvolvimento da matemática. Os neurônios que se desenvolvem com a motricidade também são os neurônios que vão corroborar com o processo de aprendizado da matemática. Geometria é a matemática em movimento. Então, falando sobre a coordenação motora grossa, nós vamos falar sobre a coordenação motora fina. Então, a coordenação motora fina é a coordenação entre as mãos e os olhos. Então, os dedos, né, e os olhos. Então, a coordenação motora fina, nela também nós podemos avaliar o desenvolvimento dos nossos alunos. Eles conseguem executar funções simples, né? Por exemplo, isso dependendo da idade. Eles conseguem abotoar, eles conseguem se vestir. Como quando você leva eles para o parque, para o parquinho da escola, eles conseguem calçar o tênis com facilidade, eles conseguem calçar as suas meias. Quando você dá atividades na educação infantil, rasgar papel, amassar papel, eles têm muita dificuldade com a execução dessas atividades. Como que isso funciona? Então, quando eu falo sobre a função motora fina, eu estou falando sobre atividades como abotoar uma blusa, calçar uma meia, atividades simples. E você precisa de ter o entendimento de que isso é importante ser desenvolvido na criança, principalmente para pega no lápis, para o desenvolvimento da caligrafia, da escrita. Então, você deve avaliar de forma minuciosa como essa criança tem se portado. Por exemplo, quando eu falo sobre a motricidade grossa, nós estamos falando sobre a postura da criança.
E quando elas estão produzindo a caligrafia, quando elas estão fazendo a caligrafia, é essencial que a criança tenha uma postura correta ao sentar à mesa, ao segurar o lápis. Então, a avaliação da motricidade, tanto grossa quanto fina, ela interfere dentro de sala de aula, no desempenho acadêmico do aluno, porque você vai ver o quanto ele se esforça para sua postura ficar correta, para a sua caligrafia ser melhor. Então, isso é essencial que você pesquise. Então, anote aí algumas informações sobre esse aluno que tem alguma dificuldade motora, no seu aluno misterioso, e coloque no seu relatório, faça algumas perguntas para ele, né? Faça algumas perguntas sobre ele. Como que é a função executiva dele, da coordenação motora? Ele também tem um bom desempenho? Ele tem um desempenho aquém dos outros alunos? Então é importante que você questione esse aluno. Agora nós vamos falar sobre um dos vilões do desenvolvimento cognitivo das crianças e um dos vilões do desempenho acadêmico, de um melhor desempenho acadêmico, que é a tecnologia. Então, a tecnologia hoje ela desempenha um papel muito ruim dentro da escola, porque muitas vezes os nossos alunos, eles estão em casa assistindo e mexendo em tecnologia, tendo acesso a celulares, tablets, computador, de 40 a 80 horas por semana. E essa utilização de computador, de telas, de aplicativos, ela é extremamente ruim para o desempenho da criança. Nós sabemos que não existe essa multitarefa, né? Você executar várias tarefas ao mesmo tempo. Existe uma tarefa só. Então, quando um aluno do Ensino Fundamental 2, por exemplo, está fazendo pesquisas no celular, ele está mexendo na pesquisa, ele não está conseguindo, muitas vezes, fazer outra coisa. Ou quando ele está no celular, ele está mexendo em jogos. E aí, de repente, ele saiu da pesquisa, ele foi para os jogos, depois ele voltou para a pesquisa. E a gente vê a criança, muitas vezes, jogando as tarefas para frente, não executando, não completando, procrastinando essas tarefas. Então, a tecnologia, ela interfere totalmente no desempenho acadêmico do seu aluno. Nós sabemos que a geração dos nossos alunos, a geração Y, Z e a Alfa, que é a última geração, eles todos têm acesso. E nós precisamos, como professores, perguntar para os pais: qual é o tempo de uso de tecnologia em casa? Isso também pode ser parte da anamnese da escola. Qual é o tempo de uso de aplicativos? O seu filho tem acesso a celular? Seu filho tem acesso a tablet? Quando ele tem acesso? Como que vocês utilizam a TV em casa? Vocês utilizam com a família? Todos juntos assistindo, isso é uma programação familiar, ou a criança fica pendurada na TV, por exemplo, a tarde inteira ou a manhã inteira. Então, quando nós temos alunos da educação infantil que utilizam as telas e utilizam como babá ou utilizam para entretenimento, você vai ver que essa criança, se você tem uma criança muito irritada, muito nervosa, que o desempenho acadêmico poderia ser melhor porque você vê certa capacidade na criança, essa criança não consegue corresponder de forma adequada, você pode questionar o pai e a mãe dela se ela utiliza telas, se ela tem acesso a aplicativos. Você pode questionar os pais, 2 minutinhos ali no corredor, né, enquanto o pai busca, você pode perguntar: ele tem dormido bem? Por quê? Porque a relação do sono com o uso de telas é uma relação muito próxima. Então, quanto mais tela a criança utiliza, mais ela tem distúrbios de sono, mais o sono dela é um sono
turbulento, atribulado, ela não consegue descansar. A criança, ela está sempre cansada, sempre estressada. Então, se você tem alunos que estão frequentemente cansados, irritados, com sono, parecendo que tem uma rotina um pouco atribulada, você pode questionar os pais e eles vão te responder sobre o uso de telas. E muitas vezes nós temos a impressão que, nossa, esse aluno tem um autismo, ou esse aluno tem um TDAH, ou esse aluno tem uma hiperatividade. Mas quando nós começamos a pesquisar, questionar os pais, nós percebemos que esse aluno não tem nada, ele não tem nenhuma dificuldade. Mas a dificuldade dele é o excesso de estímulos por meio da tecnologia. E você, como professor, nós que estamos em sala de aula, nós conseguimos diagnosticar isso assim, peraí, isso não me parece só uma hiperatividade. Isso tem relação com o desenvolvimento da criança, isso tem relação com como a criança está dentro de casa também. Tem alguma coisa lá em casa que está interferindo no desempenho da criança dentro de sala de aula. E geralmente é a tecnologia. A tecnologia, ela infelizmente veio para ficar e nós precisamos de compreender que crianças pequenas, crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos, isso é um entendimento mesmo da educação cristã clássica, que essas crianças não têm que ter o domínio de um celular, o domínio de um tablet. Nós podemos, sim, utilizar para o desenvolvimento acadêmico, mas nós precisamos ensiná-las a amarem os livros, a se deliciarem com os livros, para depois nós passarmos para outra etapa. Então, o próximo passo que nós daremos agora é para a questão da inteligência da criança. Nós, como professores, recebemos muitos relatórios de crianças com dificuldades, deficiências intelectuais, dificuldades de desenvolvimento acadêmico. E um desses relatórios que é analisado, que é feito nessas crianças, é a tabela Wechsler de inteligência para crianças. Então, essa tabela ela nos dá 5 pontos da inteligência infantil. É a compreensão verbal, organização perceptual, raciocínio abstrato, memória de trabalho e a velocidade de processamento. Então, é importante nós falarmos brevemente sobre esses 5 pontos, porque às vezes você consegue compreender alguma dificuldade do seu aluno e alguma parte que você talvez tenha perdido, Talvez o seu aluno não seja tão bom assim em matemática, mas em linguagem ele tem uma inteligência, ele tem um domínio maior, ele se desenvolve muito bem. Então nós vamos falar aqui, e eu vou usar o apoio, porque são muitas informações importantes. Então a compreensão verbal, ela mede a habilidade do aluno de entender o que se é falado, ela mede o vocabulário do aluno, então ela vai verificar a expressão oral do seu aluno. Então alguém forte nessa área geralmente são escritores, são roteiristas, um autor, um revisor de texto, eles são ótimos nessa área. E alguns alunos com déficit nessa área têm um vocabulário limitado, um conhecimento de palavras muito limitado. A dificuldade em fornecer definições, dificuldade em se expressar, dificuldade em expressar aquilo que foi lido em sala de aula e não tem a compreensão total daquilo que eles estão aprendendo, daquilo que eles leram. Então, eles podem ter dificuldade ou serem muito fracos em ortografia e bem como decodificar palavras, expressar conceitos por escrito. A organização perceptual é a segunda inteligência. Então, ela mede a capacidade de alguém de mentalmente gerar uma imagem mental, rotacionar, transformá-la e ter essas imagens visualizadas mentalmente. Então, nós não ensinamos dessa forma normalmente. Isso não é utilizado muito em sala de aula. Então, alguém forte nessa área seriam os engenheiros, arquitetos, os artistas. Então, eles têm um olhar diferente para as coisas. Eles têm uma perspectiva diferente para compreensão
das coisas ao seu redor. Então, a maioria das pessoas, ela forma os seus pensamentos através da linguagem. Então, isso é comum entre nós. Nós formamos o nosso pensamento através da linguagem. Mas, aqueles que são fortes na organização perceptual, eles pensam em imagens. Então, os fracos nessa área, eles têm dificuldade de entender sua orientação espacial. Então, se você for fazer uma excursão e dizer para os alunos aonde você está ali no museu, dizer para eles, ok, vocês podem entrar e aí daqui 30 minutos vocês voltam e eu estarei aqui no hall esperando vocês. Um aluno com dificuldade em organização perceptual, ele vai ter dificuldade de voltar para o ponto que você pediu para eles retornarem. Então, ele não vai saber traçar muito bem esse caminho. Então, eles têm problemas para ler gráficos, para desenhá-los. E a gente pode falar que os dislexos, né? As crianças com dislexia, elas têm uma habilidade de organização perceptual muito boa. Então, agora nós vamos falar sobre o raciocínio fluido. O raciocínio fluido mede a capacidade de se pensar flexivelmente e usar um conjunto existente de conhecimentos, né, para resolver problemas imediatos e problemas desconhecidos, sempre usando o raciocínio lógico. Então, alguém forte nessa área seriam os negociantes, os advogados. Aqueles que são fracos, eles têm dificuldade de tirar conclusões, fazer inferências, principalmente a partir de informações novas. Então, eles não são capazes de transferir as informações que eles já aprenderam para um conhecimento novo. Eles não têm habilidade de aplicar esse conhecimento na resolução de problemas novos, né? E eles têm essa limitação de identificar os padrões e os relacionamentos. Então, isso é o raciocínio abstrato. A quarta é a memória de trabalho. Então, a memória de trabalho mede a capacidade dos alunos de manipular mentalmente múltiplos elementos. Ela também avalia a capacidade de manter informações ativas em sua mente e reordená-las mentalmente. Então, uma pessoa forte, um profissional forte nessa área é um médico que nós visitamos logo no início dessa conversa. O que o médico faz? Ele absorve as informações que você dá para ele e aí mentalmente ele liga com todo o conhecimento que ele tem sobre a medicina, sobre doenças, sobre sintomas, sobre alguma dificuldade. E aí ele faz essa conexão e nos dá um diagnóstico e consegue ali dar uma receita médica com medicamentos que vão corroborar para nossa melhora, para o tratamento da nossa doença. Aqueles que são fracos na memória de trabalho, eles têm déficit de memória, então eles não conseguem, geralmente eles esquecem múltiplas orientações, múltiplas instruções, e eles têm dificuldade em seguir e responder numa aula de retórica, num debate. Eles não têm muitas habilidades verbais, né, de conseguir raciocinar em conjunto. Isso também envolve a linguagem que nós já falamos. Então, talvez você tenha um aluno quieto em sala de aula, um aluno que não fala muito, não se expressa. Talvez seja pelo fato dele ter dificuldade de acompanhar esse raciocínio das outras crianças. Então, você pode colocar isso? Será que esse aluno meu que é misterioso, ele tem alguma dificuldade da memória de trabalho, da memória executiva? E a última habilidade é a velocidade de processamento. Então pense em um técnico de laboratório que ele executa todos os dias as mesmas coisas, né? Ele não tem dificuldade em executar sem pensar muito. Ele não fica raciocinando, ele não fica pensando naquilo que ele vai fazer. Ele executa as atividades de laboratório sem muita complexidade. Então, ele tem a habilidade de processar informações de forma automática e sem fazê-la muito conscientemente. Então, um aluno que tem dificuldade na velocidade de processamento, ele terá dificuldade de copiar do quadro,
ele terá dificuldade em terminar as tarefas e os exames, ele terá dificuldade de acompanhar as tomadas de notas, de exercícios, ele terá certa dificuldade em sala de aula nesse sentido. Eles são leitores muito bons, mas são leitores que leem muito vagarosamente. Então, você vai ver que eles conseguem interpretar os textos, eles conseguem compreender o texto, mas a sua leitura será uma leitura muito vagarosa. E essa é uma característica de crianças que têm déficit de velocidade de processamento. Então, dentro dessas 5 inteligências que nós verificamos, o teste nos dirá várias coisas a respeito da criança. Se essa criança entrar na sua escola e você tiver esse teste em mãos, isso é muito bom. Você vai ter a oportunidade de verificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu aluno. E você vai ter a oportunidade de entrar em contato com as pessoas responsáveis por esse aluno, uma terapia ocupacional, uma psicóloga, uma psicopedagoga, para saber mais, para compreender como que você pode lidar melhor com ele em sala de aula. Se você ainda não tem esse teste, pense no seu aluno em cada ponto que eu falei aqui. Pense em quais pontos ele é forte, em quais pontos ele é fraco e como você pode anotar isso aí. Anote para o pai do seu aluno, para essa família que está também em dúvida sobre a dificuldade, né, acadêmica do seu filho. Então, com mais essas informações, isso corroborará para uma melhor avaliação do seu aluno. Então, agora nós vamos falar sobre os distúrbios de aprendizagem de forma bem sucinta, mas para nós termos a compreensão de que eles interferem muito no desempenho acadêmico dos nossos alunos, e é importante para nós, professores, termos um entendimento maior a respeito desses 4 distúrbios. Então, a gente vai falar sobre a dislexia, desortografia, a descalculia e a disgrafia. Então, a dislexia é um distúrbio de leitura. A descalculia, a gente pode falar que a dislexia, por causa do distúrbio de leitura, tem uma dificuldade de interpretação. A descalculia é um tipo de distúrbio matemático, da compreensão de como funciona a matemática. A disgrafia é um distúrbio de caligrafia, né, da escrita. E a desortografia é um distúrbio de fixação das regras ortográficas. Não vou falar muito sobre ela, mas ela também entra nessas 4 áreas que geralmente acarretam, que vem junto com a dislexia. Então, quando nós falamos sobre um aluno que tem dislexia, nós estamos falando sobre, muitas vezes, um aluno que ele teve uma alfabetização muito boa, ele teve uma alfabetização muito sólida e ele, muitas vezes, tem a compreensão das habilidades preditoras da alfabetização, né? E às vezes ele foi alfabetizado na sua própria escola, com o método fônico. Mas você vê consistentemente, insistentemente, aquele aluno tendo dificuldades na leitura, na compreensão do texto. Então, você pode suspeitar de dislexia, você pode suspeitar de um distúrbio de dislexia. Então, a dislexia, ela é algo que que os estudiosos já conseguem visualizar isso em exames de imagem através do funcionamento do cérebro. Então, tem uma área no cérebro que não funciona corretamente. E a dislexia pode vir por questões genéticas. Então, às vezes, o seu aluno tem um avô, um tio, a mãe, ou alguém da família que tem a dislexia e que, como é uma questão genética, ele pode ter herdado também. Então, a dislexia ela vai vir como uma dificuldade de compreensão do princípio alfabético, uma dificuldade de interpretação de textos. Muitas vezes nós vemos o aluno se esforçar consistentemente, nós vemos o seu empenho na leitura, mas ele lê muito errado, ele troca palavras, ele troca
vogais, né? Talvez não é uma coisa tão clara assim para você, porque o aluno tem na alfabetização ele foi maravilhosamente bem, mas na fluência é ali que está a dificuldade. E aí quando você percebe a questão da fluência, ela tem tudo a ver com a questão da dislexia, porque o aluno não consegue desenvolver a fluência na leitura porque as letras, muitas vezes, elas trocam de lugar. Eles não veem espelhado, né? Mas as letras, geralmente, elas trocam de lugar. Então, a criança, muitas vezes, ela começa a ler o texto, né? E ela troca ali, ela está lendo a palavra mar e ela lê mer. Então, quando ela vê que ela leu mer e que não fez sentido para ela volta e vê que é mar. E aí ela lê a palavra certa. Às vezes ela vai ler, ao invés de tempo, ela vai ler tampo. Então, isso num texto, para uma criança que está no início ali da alfabetização ou até que está no 5º ano, nós vamos ver um esforço 5 vezes maior de uma criança com dislexia do que aquela que não tem nenhum distúrbio de leitura ou de aprendizado. Ela faz 5 vezes um esforço maior, né, para a compreensão textual, para o desenvolvimento do seu... para a compreensão ali do texto. Então, isso é importante dizer, porque às vezes, e eu já vi isso acontecendo, nós como professores, a gente fala, gente, eu já fiz todos os testes com o meu aluno, eu já compreendi que ele tem todas as habilidades preditoras da alfabetização, ele compreende o que ele lê de uma certa... Ele tem certa dificuldade, mas se ele lê 2, 3 vezes ele consegue compreender, mas quando ele lê palavras muito erradas, ou ele só troca as vogais. Então é um ponto aí para você perceber e para você anotar, porque isso pode ir para o relatório para avaliação das crianças. Junto com a dislexia, a gente tem a descalculia, então as crianças com descalculia, elas têm dificuldade com sequência numérica, em organizar uma operação nas colunas corretas, né? Elas têm dificuldade de compreender como a matemática funciona. Então é importante você perceber se seu aluno ele tem dificuldade na matemática e se é uma questão que você sempre corrige. Você sempre está corrigindo o seu aluno na linguagem? Sempre com são sempre as mesmas correções? Você faz as mesmas correções com o seu aluno na matemática? Talvez ele tenha um distúrbio de aprendizado, ou ele tem algumas trocas, mas na maioria das vezes são questões que você não precisa se preocupar muito, porque são questões que não são corriqueiras, né? Não são constantes. Então, esses erros repetitivos são características da descalculia, da disgrafia, da dislexia e da desortografia. Então, a disgrafia é uma dificuldade de escrever as letras de forma legível, de forma correta. Então, a criança, você percebe o empenho, o esforço, o esmero, mas a sua caligrafia é ilegível. Talvez ela tenha algum distúrbio de disgrafia e você precise de anotar aí na sua avaliação que talvez a criança precise fazer uma avaliação relacionada a essa área. E a última é a desortografia, que também a criança não consegue compreender, ela não consegue assimilar as regras ortográficas, não consegue se lembrar de acentuar, pontuar, das regras gramaticais, da construção do texto. Isso vem, né, e decorre também da dislexia. Então, esses 4 distúrbios, eles têm uma ligação entre eles, e você, como professor, você pode anotar aí também se há algum distúrbio de aprendizado, alguma característica dessas que eu falei para você, e você pode fazer essa análise e aí, o que você vai fazer? Né? E agora? O que eu faço com essa avaliação? Então, eu sugiro que você, após essa avaliação, que você tenha anotado todos esses pontos, né, os pontos fortes da criança, os pontos fracos da criança, aquilo que ela vai muito bem, mas aqueles erros consistentemente
sendo executados. Você vai passar isso para a sua coordenação, para a sua direção, e após essa avaliação feita, vocês devem chamar os pais na escola, vocês devem trazê-los e falar para eles o que acontece em sala de aula. Provavelmente vocês já estão em contato com as famílias para compreender como isso funciona, se isso em casa é a mesma coisa, a questão das telas, se tem muita utilização de telas ou não. Então você vai trazer essas informações para os pais e possivelmente eles ficarão um pouco desanimados, né? Então tenha em mente, tenha aí com vocês contatos de pessoas, de profissionais cristãos. Então você vai conversar com a família e vai sugerir que eles façam uma avaliação em um profissional, que eles consigam, que eles tenham alguma segurança, que eles conhecem e, como eu disse, você pode ter contatos para passar para esses pais. Como eu disse, nós não podemos avaliar formalmente uma criança, mas essa avaliação que você fez vai corroborar com o entendimento dos pais da deficiência do seu aluno e você vai ajudar também o profissional para que ele entenda como isso ocorre dentro de sala de aula, quais são as dificuldades desse aluno. Após essa avaliação que eles fizerem, geralmente ela é bem cara, né? Dependendo do especialista. Então, existe um valor que o pai vai investir. Então, tenha certeza, tenha segurança ao solicitar essa avaliação de um profissional especializado. É importante, né, para os pais eles terem essa certeza desse investimento e provavelmente o pai vai querer fazer essa avaliação. Então, quando vocês tiverem um retorno dessa avaliação feita, desse processo, né? Não é uma avaliação muitas vezes de 30 dias, há observações na escola, observações em consultórios e etc. Então, quando você receber esse relatório, será um relatório ali de 15 a 20 páginas, um relatório extenso em que você, a sua coordenadora e os outros professores terão que sentar e conversar a respeito desse aluno, especificamente desse aluno. E quando nós recebemos o relatório, geralmente nós ignoramos assim, nós recebemos e falamos, tudo bem, agora é com a gente. Só que é importante que vocês caminhem junto com a escola e caminhem junto com esses profissionais que estão dando suporte para as crianças. Esteja em contato, converse com eles, fale as dificuldades que o aluno continua tendo, como que vocês podem auxiliá-lo em sala de aula, quais são as estratégias que ela pode te oferecer para isso. É assim que nós ajudamos essa família. Então, se você receber um aluno com esse tipo de dificuldade na escola, seja sincero com o seu pai. Fale com ele se você tem profissionais que são treinados para receber uma criança com deficiência cognitiva, com a deficiência de desenvolvimento. Fale com ele, olha, eu não tenho profissionais formados nessa área, ou eu tenho uma equipe muito nova, uma equipe que não tem experiência nessa área, mas eu gostaria de caminhar com você, eu gostaria de apoiar a sua família, né? E você precisa notar o estresse dessa família, porque às vezes você, não sabendo muito sobre aquela dificuldade que essa família tem, você pode causar mais estresse na família. E você também tem que analisar o empenho desse pai, a dedicação dessa família em caminhar junto com você. Então, como coordenação e direção, nós precisamos ser claros com os pais. Quais são os objetivos da educação cristã clássica? Quais são os nossos objetivos em sala de aula? E que o pai precisa caminhar conosco, porque sozinha a escola não vai fazer não vai ter muitos bons resultados. Então, nós precisamos, com esses alunos, caminhar juntos para o sucesso acadêmico desse aluno, seja com qualquer dificuldade. Então, você, professor, que tem algum aluno que você tem alguma dificuldade, alguma questão específica, esse aluno é um mistério para você, eu dei algumas informações que são as mais comuns em sala de aula, que você pode
pôde aprender, e você pode pesquisar mais nas suas férias, né? Você pode pedir para a sua coordenação cursos sobre isso, você pode pedir para a escola, para trazer profissionais para dentro da escola, para nos ajudar, nos amparar, se vocês têm algum aluno com essas questões, e você pode ser auxiliado, né, em sala de aula para o desenvolvimento desse aluno. E saiba que todos esses alunos, dentro das nossas escolas clássicas cristãs, nós devemos amá-los, nós devemos ensiná-los sobre amar ao próximo e principalmente sobre amar a Deus. E nós devemos nos empenhar, nós devemos nos sacrificar para alcançar o sucesso acadêmico. E esse sucesso acadêmico, para alunos que têm dificuldade, transtorno de aprendizado, vai ser um sucesso acadêmico diferente. Mas nós precisamos estar dispostos a amar essas crianças, a caminhar com elas e a caminhar com essas famílias. Então a minha oração é que vocês sejam meios de graça para essas famílias e que essas famílias também sejam meios de graça para você. É isso, eu agradeço você que ficou até aqui. Muito obrigada. Tchau. Quem somos? Somos uma missão que oferece soluções educacionais para escolas cristãs e famílias educadoras, cujo currículo é composto por materiais de referência em todo o mundo. Somos defensores da liberdade educacional, veementes defensores da educação cristã clássica. Somos pais, professores e profissionais em busca da excelência da educação, a fim de desenvolvermos uma cultura cristocêntrica. Nós somos a Classical Press.